Olá, meu amigo, minha amiga. No decorrer desse vídeo estaremos fazendo uma oração em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. Você pode fazer assim, inscrever-se no canal, também dê o seu like e ative o sininho. Tenha certeza que Deus estará abençoando sobremaneira você, tá certo? A oração que estaremos fazendo em seu favor, com certeza estará lhe abençoando grandiosamente. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Judá. Ele era filho de Jacó, da onde se formou as 12 tribos de Israel. E Judá, como diz aqui no capítulo 38 do livro de Gênesis, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Esse a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Her. Her era o primogênito. Também tornou a conceder e deu à luz a um filho. A este a mãe chamou o nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz a outro filho, e ele se chamou Selá. Ou seja, tiveram 3 filhos, né? Judá com essa mulher, de origem cananeia também. E o que aconteceu? Porém, no caso, Judá, no capítulo 38, no versículo 6, tomou por esposa ao seu primogênito uma mulher cujo nome é chamado de Tamar. Tamar foi esposa de Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, e o Senhor, então, pelo que aconteceu, permitiu, no caso, ou fez com que ele morresse. Porque Deus a tudo dá vida, Ele está no controle de tudo, a tudo, todos pertencem a Ele, tudo o que existe, tudo foi criado por Ele, por meio dele, para Ele, como está nas Sagradas Escrituras. E aconteceu que, por ser um homem, uma pessoa perversa, como que ele poderia agradar a Deus? Porque a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá frutos maus. Pode até errar, pode até cometer erros, mas uma árvore má, ela não consegue dar frutos bons. Pode ela até tentar engambelar, para tentar até, muitas vezes, fazer algo para tentar mudar a situação, mas a vida da pessoa demonstra as atitudes, o comportamento, o viver dela no dia a dia. E era um homem perverso, e ele morreu. E havia uma tradição, havia um costume, com respeito ao levirato, aonde nesse levirato era o seguinte: se uma mulher tivesse casado com uma pessoa, como era o caso de se ele viesse a morrer, ela seria dada para o próximo irmão, como aconteceu. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a Tamar, deixava com que o sêmen caísse por terra, para não suscitar descendência ao seu irmão. Versículo 10 diz assim: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, a sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois ele disse consigo, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar foi passando a residir em casa de seu pai. Ou seja, ela permaneceu crendo que aquele rapaz, ele era um menino ainda, ia crescer e ela ia ser dada por esposa para ele. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, passado alguns dias da sua viuvez, subiu aos tosqueadores de ovelha em Timna, e ali encontrou Hira, que era um amigo dele, o adulamita. Olha só, e comunicaram a Tamar que o sogro dela tinha ido tosquear ovelhas. Então, versículo 14, ela se despiu da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois ela via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, ela se produziu, tirou a veste de viuvez, se produziu bem, para ela tomar direito daquilo que era dela,
porque era no costume, a tradição, o direito que ela teria. Então, diz assim, ó, vendo Judá, quando ele veio da tosquia das ovelhas, ele a teve por meretriz. Versículo 16 diz assim, então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque ele não sabia que era sua nora. Então, versículo 17, então respondeu, ela perguntou, que me darás? No versículo 16 ainda, né? Que me darás para coabitar comigo? E ele disse, enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. E ela disse, mas então o que você vai me dar por garantia? Dar-me-ás penhor para que até que o mandes? Então respondeu, que penhor eu te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cajado e o teu cordão, pois ela o possuiu e ela concebeu dele, ou seja, engravidou dele. E o penhor, a garantia, seria dele entregar o selo, o cordão e o cajado. Ou seja, quando uma pessoa ela é direita, ela vive uma vida reta perante Deus, o que acontece? Ela tem isso. O cordão com respeito ao controle das suas ações, das suas atitudes, o domínio próprio, né? Porque ela coordena a sua carne, a sua vida. Ela não pende para as coisas más, ela não pende para as coisas ruins. Ela não tem pendor, ou seja, pende para as obras da carne. Essa é a questão do coração. O cajado representa a autoridade que a pessoa tem sobre tudo, porque Deus deu autoridade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas, ou seja, a autoridade que foi dada. Uma pessoa que vive na presença de Deus, ela tem autoridade sobre tudo, porque Deus faz morada nela, através de justamente isso, que é o selo do Espírito Santo. O selo é a presença de Deus, o Espírito de Deus na vida da pessoa. Tanto que a pessoa ela é orientada, numa das epístolas, Paulo inclusive orienta, não apagueis o Espírito. Porque tem pessoas que, devido às atitudes má dela, infelizmente ela acaba apagando o Espírito. Ou seja, ele não abandona de maneira alguma a vida da pessoa. Só que a pessoa ela já não tem mais a confiança, ela já não tem mais segurança, ela não tem mais convicção. A fé não foi blindada justamente por atitudes assim. Judá, ele agiu de má índole para com Tamar. Ele não foi justo para com ela. E aí, infelizmente, ele entregou ali o selo, o cordão e o cajado. E o que aconteceu? Diz assim no capítulo 38 de Gênesis, versículo 19. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de viuvez. Então Judá enviou um amigo dele para levar até ela, para procurar aquela prostituta cultual, né, o adulamita, um cabrito, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, ele não a encontrou e perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Então voltou ele a Judá e disse, não a encontrei. Então ele disse assim, ó, respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não o achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que ela seja queimada. Ou seja, quem era pego em adultério era apedrejado até a morte, e ali havia a sentença, porque depois era queimado, né? Então, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem de quem são estas coisas, eu concebi. Mostrou o selo, o cordão e o cajado. Então disse assim para ele, reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado? Respondeu-lhe Judá e disse, mais justa és do que eu, porque não dei a Selá meu filho e nunca mais a possuiu. Você vê, ó, o que aconteceu. Judá, ele simplesmente, que devia de cumprir com aquilo que era ordenado, ele simplesmente
tentou fazer da forma como que ele achava melhor. Assim tem acontecido na vida de muitas pessoas, infelizmente, quando a pessoa não quer andar na presença de Deus. Eu é que sei da minha vida, eu é que sei o que eu devo fazer. Se eu fizer alguma besteira, alguma coisa errada, é problema meu. Justamente, as consequências elas vêm. E é o que aconteceu na vida de Judá. A consequência veio. Você vê, ó, era para ele ter entregue, né, o terceiro filho, que era Selá, para Tamar, ou seja, na verdade, Tamar seria entregue para ele, para que ele suscitasse, inclusive, descendência para o primogênito, que era Er. E, no entanto, Judá certamente pensou que ia acontecer da mesma maneira e acabar perdendo o filho. Você vê que ele perdeu as coisas que eram muito mais importantes. Assim tem acontecido na vida de muitas pessoas que se preocupam com as coisas deste mundo, elas se preocupam com as coisas desse século. A palavra de Deus fala que nós temos que renovar a nossa mente para que haja uma transformação. E essa transformação ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela tem que acontecer dentro da pessoa. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba perdendo aquilo que é mais valioso, a presença de Deus. Por quê? Porque a consciência dela, infelizmente, não está tranquila. Ela acaba se condenando a si mesma. Ela acaba trazendo sobre si juízo e fogo ardente, ou seja, não tem paz, não sente alegria de viver. Muitas vezes a pessoa considera que os problemas que estão sobre a vida dela, isso é algo normal. É porque ela deixou de usar a autoridade que Deus estabeleceu para ela. Ou seja, quando Jesus foi assunto aos céus, no momento que ele derramou o seu sangue na cruz, ele nos ortogou novamente aquilo que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todas as coisas, autoridade. E a direção do coração, a pessoa ela tem justamente quando ela passa a ter os frutos, o fruto do Espírito. Domínio próprio, ela tem domínio sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. Por quê? O pecado jaz à porta de todos. Todos, nós somos seres humanos, ninguém é diferente de ninguém. E você vê, ó, acontece que aquelas pessoas que andam na presença de Deus, elas realmente vão ter domínio sobre isso. Quando chegar diante dela alguma situação, né, passa a ser insinuado algo para ela, a decisão é dela. Ela que vai tomar a decisão certa. Se ela é uma pessoa cujo qual ela é eleita de Deus, um escolhido. Porque uma pessoa que não é eleita de Deus, para ela tanto fez como tanto faz, porque para ela fazer as coisas erradas, isso é natural. Ou seja, você vê que as pessoas neste mundo, infelizmente, que não tem nada a ver com Deus, elas não se preocupam com o próximo, elas se preocupam com elas. Elas não têm consideração. Como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Sempre puxando a brasa para o seu assado. Pessoa que age desta forma, infelizmente, ela não consegue ter paz, alegria de viver, porque o reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E uma vez que a pessoa procura praticar aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto, ela vai viver uma vida de harmonia. Até mesmo tudo aquilo que está à volta dela se torna, com certeza, sem sombra de dúvida, abençoados. A família é abençoada, o lar é abençoado, o casamento é abençoado, a vida econômica, financeira, ela é próspera, bem-sucedida. Pode ela não ser proprietária de bens de tudo quanto é forma, mas tudo aquilo que ela precisa, ela necessita, lhe é suprido, sem sombra de dúvida. Ora, se as aves dos céus, elas não semeiam e nem ceifam, e a elas é dado alimento todo dia, imagina quanto mais a nós. Deus jamais irá permitir que venhamos passar por necessidade. Uma vez que a pessoa passa por alguma dificuldade, alguma necessidade, ela tem que colocar o dedo na consciência e parar e refletir, porque provavelmente ela está cometendo algo, fazendo algo errado, e ela está perdendo essa autoridade, ou seja, o cajado está lhe sendo tomado. Nós temos que ter o controle para que nós devemos permanecer com o selo, com o cordão e o cajado, tá certo? Tenha certeza que Deus é contigo, tenha certeza que Deus é com cada um de vocês, sem sombra de dúvida. Vamos fazer oração, sempre agradecendo a Deus acima de todas as coisas, porque a súplica e as petições devem ser conhecidas diante dele e com ações de graça. Ou seja,
agradecendo desde já por tudo que Ele tem feito e operado em nossas vidas. Pai querido e amado, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela tua compaixão, pela tua graça e misericórdia. Tenha certeza, meu Deus, que o Senhor é com cada uma dessas pessoas, que elas venham ser fortalecidas, meu Pai, na fé, para que jamais elas venham perder aquilo que há de mais precioso, que é a presença do Senhor na vida delas, que é a direção que elas venham ter, meu Pai, naquilo que lhe agrada e sempre, meu Deus, tendo autoridade que é estabelecida pelo Senhor, meu Pai, determinada pelo Senhor. Meu Deus, que esta pessoa seja provida de tudo aquilo que ela estava necessitando, tanto na vida financeira, profissional, econômica, na saúde, seja ela curada de toda e qualquer moléstia, enfermidade, que tudo caia por terra, toda tranqueira, toda amarração, e que ela venha ter, meu Deus, dentro da casa dela, sim, paz, alegria, que tudo, meu Deus, já deu certo, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por todas as vitórias, por aquilo que o Senhor já determinou e todas as situações, meu Pai, até mesmo, meu Deus, por problemas que têm sido enfrentados, porque com certeza eles são enfrentados e vencidos, porque o Senhor é conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias e assim, meu Pai, com certeza já deu tudo certo. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, meu Pai, por sermos eleitos do Senhor. E obrigado, meu Deus, pois o Senhor é resplendor da nossa justiça, o nosso amparo, o nosso auxílio. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça e misericórdia. Novamente, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não perca aquilo que há de mais precioso. Justamente isso. Não apagueis o espírito e tenha a certeza, confie sempre, como nós determinamos e sempre falamos, vamos em frente, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.